ai. Nem eu sei a esse ponto por que eu faço isso comigo mesma. Estou aqui numa sexta-feira gravando o vídeo de hoje, que tecnicamente vai sair amanhã, né? Porque vai ser de madrugada. E é isso aí. Eu poderia trazer vídeos pequenos, de 20 minutos? Poderia. Mas eu não consigo. Acreditem, eu tentei. Essa semana eu tentei. Vou até colocar meu energético aqui do lado. Porque eu quero que no vídeo de hoje, que é um vídeo extenso, triste, com muita informação, que a gente comece lá em cima. Kiara, infelizmente, não vai aparecer porque ela está deitada aqui no canto, dormindo. Não vou acordar minha filha só para alegrar vocês. Desculpa. Mas eu posso alegrar vocês de outra forma. Temos uma grande atualização de um caso, que é o caso do serial killer de Long Island. Obviamente, eu não vou falar sobre isso agora, mas podem aí colocar um lembrete na agenda de vocês que domingo que vem esse vídeo vai sair. E se preparem porque vocês vão passar muita raiva. Porém, ao mesmo tempo, é uma notícia alegre, tá? Então é isso. Obrigada. Vamos seguir pro vídeo. Oi, gente. Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas sextas. Em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal, principalmente se você faz isso logo no comecinho do vídeo, tipo agora. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, depois da meia-noite. Mas eu já estou falando demais, então chega de blá blá e vamos pro caso de hoje. Bem-vindo ao vibrante condado de Sonoma, uma região aninhada no coração da região vinícola do norte da Califórnia, onde as colinas se encontram com as florestas de sequoias e cada curva da estrada revela uma nova aventura emocionante. No centro desse condado fica a cidade de Santa Rosa, conhecida por ter uma mistura equilibrada entre cultura, história e beleza natural. Só para vocês terem noção, o condado de Sonoma chegou a ser classificado como um dos melhores lugares para se viver em toda a América do Norte. Mas não só isso. Também foi classificado como o lugar ideal para se abrir um negócio. Mas ambos foram começando a perder essa posição na última década, devido ao alto custo das propriedades e aluguel de imóveis na região. Mas apesar disso, ele continua sendo uma área de forte produção agrícola. Esse condado é basicamente um paraíso para os amantes de vinhos, com mais de 400 vinícolas deliciosas. Se voltarmos no tempo, lá para a década de 70, podemos dizer que Sonoma County era a grande personificação da pequena cidade americana, onde Santa Rosa era a maior cidade, com a população de cerca de 50 mil habitantes. No geral, a década de 70 marcou um período bem dinâmico e transformador para o condado de Sonoma. Foi um momento de crescimento, exploração e criatividade. Mas nós também sabemos que, além disso, esse era o grande momento dos serial killers, principalmente na Califórnia. Nessa época, pegar carona era um meio de transporte extremamente comum, mas, com o passar dos anos, as pessoas começaram a perceber que esse meio era um tanto quanto perigoso, visto que um número alarmante de pessoas desapareceram misteriosamente ou foram encontradas mortas após serem vistas entrando em um carro suspeito. Embora esse tipo de transporte exista até hoje, são poucas as pessoas que se atrevem a tomar esse risco. E é com isso que começamos o caso de hoje.
Yvonne Lisa Weber nasceu no dia 29 de janeiro de 1959, na cidade de Coruscant, em Nevada, e tinha um irmão mais velho chamado Mark. Mas, pouco tempo após o seu nascimento, a sua família decidiu se mudar para a Califórnia e logo em seguida, os seus pais se divorciaram. Mais tarde, a sua mãe, chamada Sheila, se casou novamente, dessa vez com um homem chamado David Harrington, com quem ela teve mais 2 filhos, Aaron e Emily. A família morava em Santa Rosa e Yvonne frequentou a escola Herbert Slater Middle School. E foi lá onde ela conheceu a sua melhor amiga, chamada Maureen Sterling. E apesar de Yvonne ser um mês mais velha que Maureen, todo mundo pensava que ela era a mais nova pelo fato de ela ser menorzinha e também a mais quieta. Maureen Louise Sterling nasceu no dia 18 de fevereiro de 1959 em Santa Rosa e, de acordo com todo mundo que a conhecia, ela era super confiante e anti-autoritária. Mas, infelizmente, ela teve que lidar com uma grande tragédia desde o começo da sua vida. Ou melhor, antes que isso. Em agosto de 1958, apenas alguns meses antes do seu nascimento, o seu pai, que tinha apenas 23 anos de idade, morreu em um acidente enquanto fazia esqui aquático. E depois disso, a sua mãe, Orlene Sterling, teve que cuidar das 2 filhas, considerando que Maureen tinha uma irmã, completamente sozinha em uma época em que isso não era nem um pouco fácil. Quer dizer, hoje em dia já não é, mas naquela época tinha todo aquele preconceito social que eu já falei em diversos casos para vocês e que a gente já sabe muito bem. Então, imagine você ter que lidar com tudo isso e ainda ter que ouvir as pessoas no seu ouvido falando que você precisa encontrar um marido para cuidar de você e das suas filhas. Pensando bem, eu nem sei se mudou tanto assim daquela época para cá. Mas enfim. No dia 4 de fevereiro de 1972, Yvonne Weber e Maureen Sterling desapareceram misteriosamente. Na época, Yvonne tinha acabado de fazer 13 anos de idade e Maureen faria aniversário em apenas 14 dias. Por volta das 7h30 da noite daquele mesmo dia, as 2 meninas foram deixadas na Redwood Empire Ice Arena, também conhecida como Snoopy's Home Ice, que era um rink de patinação, e elas foram deixadas lá pela mãe de uma delas, mas por volta das 11 horas da noite, quando ela voltou para buscá-las, elas não estavam em lugar nenhum. Então, ela entrou dentro do rink de patinação para ver se encontrava as meninas em algum lugar, mas novamente, nada. E por conta disso, ela decidiu ligar para outra mãe para ver se, quem sabe, elas tivessem pegado carona com alguém e ido para casa, só que como não tinha celular naquela época, elas não teriam como avisar. E para seu desespero, a outra mãe também não sabia onde elas estavam. Foi então que ela começou a ligar para todos os amigos das meninas para ver se alguém as haviam visto, antes de ligar para a polícia e relatar o desaparecimento delas. A Delegacia de Polícia de Santa Rosa foi a responsável por supervisionar as investigações no desaparecimento de Maureen e Yvonne, e no dia seguinte eles começaram as buscas. De acordo com a polícia, as meninas foram vistas pela última vez por volta das 9 horas da noite do dia 4 de fevereiro, cerca de 1h30 depois de terem sido deixadas no rink de patinação. Aparentemente, as 2 teriam entrado em um veículo ao longo da Gurneyville Road, em frente ao Redwood Empire Ice Arena. Porém, não sabe se elas entraram por livre e espontânea vontade dentro do veículo ou se elas foram forçadas a isso. Mas o que sabemos é que elas costumavam pegar carona, era uma coisa que elas faziam com bastante frequência, então acredita-se que nesse dia elas tenham feito a mesma coisa. Porém, para onde elas foram, ninguém sabe. E é aqui que eu já vou abrir um parêntese, porque eu sei que é chocante que 2 crianças de 12 e 13 anos de idade peguem carona com desconhecidos e meio que tudo bem. Mas naquela época, na Califórnia, isso era extremamente comum, todo mundo fazia isso, porque não tinha tantas opções, digamos assim, de transporte público. Então, querendo ou não, as pessoas tinham que meio que confiar no desconhecido. E calma que isso também não era só nos Estados Unidos, não, porque eu estava conversando com minha mãe esses dias e ela me falou que ela fazia a mesma coisa quando ela tinha ali 14 anos. Pois é.
quase morri, mas passo bem. Com a falta de evidências, os detetives começaram a seguir alguns rumores de que as meninas teriam ido se encontrar com um homem perto do rio Russian, mas, novamente, nada foi encontrado. A polícia também começou a receber relatos de que elas tinham ido para uma pista de boliche, ainda em Santa Rosa, após saírem do rink de patinação, só que meio que isso é só um boato e nada foi confirmado. A polícia supervisionou as buscas em toda a região, desde Santa Rosa até Kenwood, bem como nas regiões de Spring Lake e Howard Park. Mas, infelizmente, todas as informações e pistas que eles recebiam meio que os levavam a mais um beco sem saída e, eventualmente, as poucas pistas que eles estavam recebendo evaporaram completamente. Mas podemos dizer, sim, que isso também é culpa da polícia. Porque tinha um pequeno problema em relação a como eles lidaram com o caso desde o começo. Claro, inicialmente eles insistiram bastante de que tanto Maureen quanto Yvonne haviam fugido de casa por livre e espontânea vontade e que depois de alguns dias ou semanas elas voltariam normalmente. Mas, como vocês devem imaginar, isso não aconteceu. Até onde sabemos, parece que as autoridades não se esforçaram muito para encontrar Maureen e Yvonne e, consequentemente, o caso não recebeu muita publicidade até o final daquele ano. Infelizmente, os seus desaparecimentos acabaram ficando em segundo plano, tanto pelo descaso inicial, quanto pelo fato de que naquela época estava tendo uma onda absurda de crimes na Califórnia. E não demorou muito tempo até que uma outra pessoa desaparecesse. Kim Wendy Allen nasceu no dia 22 de julho de 1952 em Santa Rosa e era filha de Kimball e Roberta Allen. Ela tinha uma irmã e um irmão chamados Annie Lee e Robert. E de acordo com sua mãe, ela era o tipo de pessoa que nunca havia dado problema para ninguém. Ela confiava em todo mundo e realmente acreditava que as pessoas fossem boas. Kim se formou na escola particular de meninas Ursuline High School em Santa Rosa, chegando a ser a líder de classe, mas apesar disso, ela era conhecida por ser uma pessoa relativamente reservada, que muitas vezes guardava seus pensamentos e opiniões para si mesma, até mesmo de pessoas que ela conhecia e amava. Em 1972, aos 19 anos de idade, ela já estava no meio do quarto semestre no Santa Rosa Junior College, onde estudava arte. Ela morava no quarteirão 2200 da Gurneyville Road, com 2 colegas de quarto, e trabalhava meio período em uma loja de produtos naturais em Larkspur, que é uma cidade que fica a cerca de 64 quilômetros ao sul de Santa Rosa. Como Kim não tinha o seu próprio carro, ela também dependia 100% e exclusivamente de caronas, porque, como eu falei para vocês, a qualidade e a quantidade de transportes públicos daquela época não era das melhores. E mesmo que ela já tivesse sido avisada dos perigos de fazer isso, tanto pela família quanto pelos amigos, realmente ela não tinha muita opção. Mas além disso, como eu falei, ela confiava 100% nas pessoas e achava que as pessoas eram boas e bondosas e todo mundo meio que queria o melhor para o outro, que infelizmente não é verdade, né? Não é a realidade em que vivemos. E muitos chegaram a dizer que ela era extremamente inocente e que tinha uma certa aceitação de pessoas meio que infantil. Sabe, quando tem uma criança que geralmente acredita que todo mundo é legal e tal? Ela quase era assim. Ela foi vista pela última vez no dia 4 de março de 1972. Naquele dia, ela tinha saído de casa e ido visitar alguns amigos em São Francisco e depois, por volta do meio-dia, ela chegou em seu trabalho em Larkspur. E cerca de 5 horas depois, ela começou todo o processo de pedir caronas de volta para Santa Rosa. Em frente ao trabalho, que ficava na Avenida Magnolia, ela conseguiu carona com 2 homens que estavam indo para o norte e mesmo que eles não pudessem deixá-las em Santa Rosa, ela acreditava que se fosse com eles para São Rafael, seria mais fácil encontrar uma carona de lá, provavelmente por ser mais movimentado. Ao chegarem na Avenida Belly, já em São Rafael, não muito longe do lado norte da rodovia 101, Kim desceu do carro para tentar a sorte novamente.
Ela foi vista pela última vez carregando uma mochila laranja e também um barril de soja de madeira que, de acordo com seus amigos, ela iria transformar em um tambor. Várias pessoas chegaram a relatar tê-la visto na estrada com o braço esticado pedindo por carona, mas, infelizmente, ela nunca mais foi vista viva. No dia seguinte, dia 5 de março, um corpo foi encontrado em um barranco perto da rua Bennett Valley, cerca de 64 quilômetros de onde Kim Allen havia sido vista pela última vez. O corpo foi encontrado por volta das 2 horas da tarde por um casal de alunos da Montgomery High School que estavam andando de bicicleta pela área, quando eles se depararam com o corpo a 6 metros de distância da rua Enterprise, caído no leito de um riacho, e imediatamente ligaram para a polícia. Ao chegarem no local, os policiais se depararam com o corpo da jovem que estava deitado de bruços, completamente sem roupa e que estava com seus tornozelos e pulsos amarrados, e eles haviam sido amarrados com tanta força que ela estava com hematomas bem intensos e também indicava ali que ela tinha tentado fugir, escapar, mas não teve sorte. De acordo com as reportagens iniciais do caso, dava a entender que a vítima tinha um ferimento de faca, mas como isso não foi relatado depois, em outras reportagens, não sabemos se isso era verdade ou não. Mas acredita-se que ela havia sido abusada sexualmente e os investigadores também acreditavam que aquele local onde ela foi encontrada definitivamente não era a cena do crime, e sim apenas o local de despejo. Após a necrópsia, foi determinado que ela havia sido estrangulada até a morte com a corda ou algum tipo de fio. E de acordo com o médico legista chamado Dr. Andrew Johansen, ela havia sido torturada da pior forma possível. A forma que ela havia sido torturada já é bem conhecida aqui no canal, principalmente se você já assistiu o vídeo que eu fiz sobre o caso do BTK. Se você não assistiu, indico a assistir, onde alguns assassinos, eles gostam de fazer com que a vítima perca a consciência diversas vezes, apenas para satisfazer ali o seu prazer de vê-la perdendo a vida aos poucos. E foi exatamente isso que foi feito nesse caso. Fluidos masculinos foram encontrados em seu corpo, que vocês já sabem qual é, mas eu não vou falar o nome porque o YouTube não gosta dessa palavra e eu já vou ter que silenciar muita palavra nesse vídeo. Porém, como naquela época não existia testes de DNA, não servia muito para muita coisa. Mas quem sabe no futuro poderia ajudar a identificar o tipo sanguíneo do assassino. Além disso, também foi encontrado algum tipo de substância oleosa ao lado do corpo da jovem, indicando que poderia ter uma certa conexão com algum tipo de oficina. Talvez o assassino fosse um mecânico ou trabalhasse bastante perto de carros. Como a única coisa que a vítima estava utilizando era um brinco de argola de ouro, não foi muito fácil identificá-la. Nenhuma de suas roupas foram encontradas e, na verdade, apenas um dos brincos foi encontrado, que no caso era o da orelha direita, mas aonde estava o da esquerda, ninguém fazia a menor ideia. E por conta disso, acreditava-se que o assassino teria levado isso como um troféu. No dia 9 de março, 4 dias após o corpo da jovem ter sido encontrado fora de Santa Rosa, as colegas de quarto de Kim Allen relataram seu desaparecimento e mais tarde, no dia seguinte, a vítima foi positivamente identificada como sendo ela. Como o corpo de Kim foi descoberto fora de Santa Rosa, ao longo de uma estrada rural, a investigação do seu assassinato foi comandada pelo gabinete do xerife do condado de Sonoma. E com isso, rapidamente, 10 detetives foram designados para trabalhar no caso, e eles contrataram um criminologista muito famoso de Berkeley chamado Peter D. Burnett. Agora, com o time completo, eles voltaram para a cena do crime, ou melhor, a cena do despejo, e encontraram a marca de perna no topo da estrada direcionada para o barranco. Isso significava que no momento em que o assassino jogou o corpo de Kim, ele acabou tropeçando, escorregando e caindo alguns metros. E como a distância foi até bem grande, provavelmente ele se machucou no processo. É isso que eu espero, no mínimo. Mas, além disso, nenhuma outra evidência foi encontrada
E isso definitivamente não era o suficiente. E pelo fato de Kim ser uma jovem mais reservada, mais na dela, foi bem complicado saber exatamente o que havia acontecido antes do seu assassinato. Como, por exemplo, de acordo com seus colegas de quarto, eles a viram pela última vez 3 dias antes do seu assassinato, no dia 1º de março, mas, de acordo com seus colegas de trabalho, eles a viram no dia 4, apenas cerca de 24 horas antes do seu corpo ser encontrado. E é exatamente por conta disso que só foi feito um relato de pessoa desaparecida no dia 9, porque a esse ponto ninguém sabia que ela estava desaparecida, o que é extremamente triste. Então, os investigadores decidiram ir atrás do pouco que eles tinham. Isso incluía conversar com qualquer pessoa que tivesse tido algum tipo de contato com Kim naquele fim de semana, incluindo os 2 homens que tinham dado carona até São Rafael. Após rastreá-los, eles foram minuciosamente interrogados, mas não demorou muito tempo até que fossem completamente inocentados e retirados da lista de suspeitos. Depois disso, os olhos se viraram para um jovem de 20 anos de idade que havia sido preso no mesmo mês após abusar sexualmente de uma outra jovem de 18 anos que estudava na Sonoma State Junior College. Ele fez isso sob a mira de uma faca. Mas, querendo ou não tinha nenhuma conexão entre ele e o assassinato de Kim Wendy Allen. O próximo a ser levado em consideração era um homem local chamado Robert Lee Bushan. Ele também havia sido preso no mesmo mês após sequestrar uma jovem enquanto ela pedia carona, também sob a mira de uma faca. Após o sequestro, ele a levou para o seu apartamento, mas felizmente ela não foi abusada sexualmente porque ele dormiu em cima dela após fazê-la tirar a roupa. E então, depois de um tempo, quando ela percebeu que ele estava dormindo bem pesado, ela conseguiu fugir e ligar para a polícia. Ele chegou a confessar o crime, obviamente não tinha nem como ele dizer que não havia feito isso, e então ele foi condenado a cumprir pena em San Quentin. Mas, como também não havia nenhuma evidência ou algum tipo de ligação e conexão entre ele e o caso de Kim Allen, ele foi descartado como suspeito nesse caso. No total, cerca de 30 pessoas de interesse foram interrogadas, mas nada foi encontrado. Alguns dias depois, a mochila laranja que Kim estava usando no momento do seu desaparecimento foi encontrada, e na manhã do dia 24 de março, o seu talão de cheques foi encontrado em uma caixa de correio em Kentfield, na Califórnia. Aparentemente, foram encontradas 2 impressões digitais nesse talão de cheque, mas eles não tiveram nenhuma compatibilidade. E mais uma vez, meus amigos, lá estavam eles, em mais um beco sem saída. E enquanto eles ainda investigavam o caso de Kim Allen, uma outra jovem que também estudava na mesma escola que ela, desapareceu misteriosamente. Janet Camarrilli nasceu no dia 10 de fevereiro de 1952, no Havaí. Porém, por conta da carreira naval do pai, eles se mudavam constantemente e, por conta disso, quando ela ainda era uma criança, eles se mudaram para o Japão e, em 1970, ela se formou na Yokohama American High School, que era uma escola específica para filhos de pais militares. Então, depois de terminar o ensino médio, Janet decidiu que iria se mudar para os Estados Unidos e ela passou a frequentar a mesma faculdade que Kim, que era Santa Rosa Junior College. Ela morava na pequena cidade de Cotati, no condado de Sonoma, a cerca de 13 quilômetros ao sul de Santa Rosa, mais especificamente no número 900 da Avenida Sierra, e dividia o apartamento com uma jovem chamada Nora Morales. E assim como Kim, Janet também não tinha um carro, então o seu meio de transporte mais usado era o de caronas. Então, para ir para a faculdade, ela costumava pedir a carona na rodovia que ficava mais perto de Santa Rosa, e em 1972 não foi diferente. E no dia 25 de abril, que era uma terça-feira, ela foi vista pela última vez. Nesse dia, ela saiu de casa por volta das 9h30 da manhã, mas quando ela não voltou mais tarde, imediatamente a sua colega de quarto, Nora, começou a ficar preocupada. Ela chegou a conversar com os professores de Janet, mas ela descobriu que ela não havia ido para todas as aulas e isso era definitivamente muito estranho.
Ela não era o tipo de pessoa que faltava aulas ou que deixava os estudos de lado por qualquer que fosse o motivo, muito menos sem avisar para os outros. Então, por conta disso, mais tarde, naquela mesma noite, Nora Morales foi até a delegacia mais próxima e relatou o desaparecimento de sua amiga, que na época estava com apenas 20 anos de idade. Através de testemunhas, foi descoberto que Jeanette tinha sido vista pela última vez pouco tempo após sair de casa, na Avenida Sierra. Um conhecido chegou a dizer que a viu sozinha, tentando pedir carona para Santa Rosa, e ele quase parou, mas antes que ele pudesse fazer isso, um outro veículo parou na frente e ela entrou. Aparentemente, esse carro era uma caminhonete de 1950 a 1952, que tinha um trailer de madeira caseiro desbotado em cima. Já o motorista foi descrito como um jovem branco, entre os 20 e 30 anos de idade, que tinha cabelos castanhos, além de costeletas ou uma barba espessa. E com base na postura que ele estava sentado, ele aparentava ser um homem muito alto, porém, a descrição desse carro e a descrição desse homem era basicamente qualquer pessoa com qualquer tipo de carro, porque todo mundo tinha aquele tipo de caminhonete e as características do homem não eram nada únicas, digamos assim. E, infelizmente, pela falta de evidências ou qualquer tipo de pista, o caso de Jeanette Camarilla rapidamente esfriou. No dia 14 de dezembro de 1972, um conjunto de restos humanos foi encontrado em uma ravina na rua Calistoga, a nordeste do Vale Rincon de Santa Rosa. O corpo foi encontrado por um jovem casal que estava caminhando pela estrada naquela tarde por volta das 3h20, e assim que eles se depararam com aquela cena terrível, eles ligaram para a polícia. Pouco tempo depois, quando a polícia chegou no local, eles se depararam com o corpo da jovem que estava completamente sem roupa e também congelado. E isso indicava que ela já estava ali há um certo tempo. Com base nisso e também com base no que eles conseguiam perceber na região ao redor, eles achavam que o seu corpo estava ali há cerca de uma semana, principalmente pela quantidade de lixo que tinha ao redor, que geralmente era das pessoas na estrada, que simplesmente jogavam coisas pela janela. Não façam isso. E não demorou muito tempo até que os investigadores percebessem que, assim como Kim Allen, essa jovem também havia sido jogada no barranco e rolado cerca de 10 metros até ser interrompida por uma árvore. Ela também estava sem roupas, sem os seus pertences, e a única coisa que foi encontrada na cena do crime foi um par de argolas de ouro. Ao que tudo indicava, os dois crimes haviam sido cometidos pela mesma pessoa. Só que nesse caso, aparentemente a vítima havia morrido por conta de uma vértebra quebrada que a teria deixado imobilizada. Mas, após um exame mais detalhado, a sua causa de morte foi dada como indeterminada porque não tinha nenhuma evidência que pudesse apontar para uma causa provável. Após a necrópsia, não foi encontrado nenhum sinal de abuso sexual e acreditava-se que ela estava naquele local, no local de despejo, há cerca de 1 ou 2 semanas antes de ser encontrada. E como seu corpo estava bem preservado, porque ele estava congelado, não tinha como eles darem ali uma data ou um horário mais específico. Mas, felizmente, não demorou muito tempo até que ela fosse identificada. E apesar de, inicialmente, ter sido teorizado que ela teria cerca de 16 a 23 anos de idade, na realidade, ela era bem mais jovem que isso. Lori Lee Cursa nasceu em fevereiro de 1959 em Santa Rosa e era filha de Homer Lee e Lorraine Cursa. Porém, pouquíssimo tempo após seu nascimento, os seus pais se divorciaram e, como seu pai simplesmente decidiu abandonar a família e se mudar para a Flórida, Lori foi criada apenas pela mãe e elas moravam na Delores Lane. Ela frequentou a Lawrence Cook Middle School e podemos dizer que ela era um tanto quanto rebelde. E ela também adorava fugir de casa. Tinham épocas que ela saía e ficava alguns dias antes de retornar. E adivinha, o seu meio de transporte favorito era caronas, mesmo que ela tivesse apenas 13 anos de idade. E no dia 11 de novembro de 1972, a sua mãe relatou seu desaparecimento após ela fugir de uma mercearia que
que ela estava com a mãe. De acordo com rumores, ela teria dito ao seu irmão mais novo que iria para a casa de um amigo em Rohnert Park, ou que iria para o leste para visitar o pai na Flórida, mas não temos como confirmar nenhum dos dois. O que sabemos é que ela realmente foi vista nas proximidades nas semanas seguintes, seja visitando amigos ou andando pelas ruas, mas não sabemos exatamente quando foi a última vez que ela foi vista. Enquanto alguns dizem que a viram no dia 20 ou 21 de novembro, outros afirmam tê-la visto no dia 30, pedindo carona para Santa Rosa. Pouco tempo depois, um homem foi até o escritório do xerife do condado de Sonoma e relatou um incidente um tanto quanto estranho que ele havia presenciado algumas semanas antes. Esse incidente teria acontecido no dia 3 ou 9 de dezembro, ele não sabia exatamente o dia, mas sabia que teria sido por volta das 9h30 da noite, porque era esse o horário que ele estava voltando para casa. Ele chegou a dizer que havia visto uma jovem muito parecida com Lori sendo conduzida por 2 homens para fora de um complexo de apartamentos na Parkhurst Drive, em direção à van branca que estava estacionada do outro lado da rua. E vocês já sabem muito bem o que pensamos sobre vans brancas ou vans em geral aqui nesse canal. Mas enfim. Aparentemente, a porta da van estava bem desbotada e o homem que estava dirigindo, o motorista, era um homem branco que parecia ali, tinha umas características bem parecidas com o que tinha sido visto com Jonetka Mahiley. Suspeito, mas nem tanto, considerando que eram características bem gerais. Após Lori ser colocada dentro da van, eles saíram em direção à rua Calistoga. E de acordo com o relato da testemunha, essa van seria de um modelo antigo da Ford e parecia que já teria sofrido ali uma certa quantidade de acidentes. Com base em tudo isso e com base nas poucas informações que se tinham sobre o desaparecimento de Lori, os investigadores acreditavam que ela havia sido sequestrada por um grupo de homens e que dentro da van ela foi forçada a tirar a roupa. Mas, antes que algo acontecesse com ela, ela teria decidido saltar do veículo em um certo momento e, como não percebeu que tinha uma vala, na queda, ela acabou quebrando o pescoço e morreu lentamente. Desde o assassinato brutal de Kim Allen, em março de 1972, a imprensa começou a falar sobre os perigos de pedir carona para estranhos e a família Allen chegou a implorar que as jovens encontrassem outros meios de transportes. Isso não foi relatado apenas pelos jornais locais, como também pela própria polícia, visto que estava tendo um aumento assustador de crimes sexuais contra mulheres que se locomoviam por caronas pelo condado de Sonoma, até mesmo pela Califórnia inteira. Mas, infelizmente, essa onda de desaparecimentos misteriosos e mortes brutais continuou acontecendo no ano seguinte. Mas, antes disso, ainda em dezembro de 1972, 2 conjuntos de restos mortais foram encontrados. Eles foram encontrados no dia 28, perto da rua Friends Valley, por 2 adolescentes que estavam fazendo uma caminhada na área, conhecida como Cozinha do Diabo. Pois é. E, obviamente, quando eles se depararam com os 2 corpos, imediatamente eles ligaram para a polícia. Como naquela época, tinha apenas um desaparecimento duplo na região, não demorou muito tempo até que essas vítimas fossem identificadas como sendo as meninas que falamos lá no comecinho do vídeo, Yvonne Weber e Maureen Sterling. E ambas estavam nas mesmas condições que todas as outras vítimas que haviam sido encontradas, sem roupas e sem os seus pertences pessoais. Os únicos pertences que foram encontrados foram algumas joias que estavam no topo da estrada, mas apenas isso. E como seus corpos já estavam em um estado muito avançado de decomposição, não foi possível determinar suas causas de morte, muito menos uma data oficial dos assassinatos. Pelos próximos meses, nenhum corpo foi encontrado, e isso só fez com que aquele senso de urgência que estava tendo em todo o condado de Sonoma meio que diminuísse bastante. E isso fez com que as pessoas voltassem às suas rotinas normais, incluindo pegar caronas. Mas essa ilusão de paz e tranquilidade não durou muito tempo,
porque em julho de 1973, outro corpo foi encontrado de forma muito semelhante. No dia 31 de julho, que era uma terça-feira, um motociclista que estava dirigindo pela rua Friends Valley, cerca de 3 quilômetros ao norte da rua Potter Creek, começou a sentir um cheiro terrível em um certo ponto. E depois de descer da moto para dar uma certa olhada e descobrir de onde vinha aquele cheiro terrível, ele se deparou com um corpo em decomposição e ligou para a polícia. E assim que os policiais chegaram naquele local, eles tiveram uma estranha sensação de déjà vu. Acontece que apenas alguns meses antes, eles já tinham ido exatamente naquele mesmo local e encontraram os corpos de Yvonne e Maureen. De acordo com o xerife local, a vítima também estava de bruços, sem roupas e sem os seus pertences pessoais. Ela parecia ter entre 14 e 16 anos de idade, com a altura de 1,70 m e cabelos longos e castanhos. E uma coisa interessante era o fato de que, apesar de seu corpo estar caído a cerca de 6 metros no barranco íngreme, a vegetação ao redor estava 100% intacta. E isso só podia significar duas coisas. Ou o assassino era uma pessoa bem forte, né? Fortão assim, maromba, e alto, a ponto dele conseguir arremessar a vítima diretamente lá embaixo, ou tinha mais de uma pessoa. Tudo é possível. Em seguida, o corpo foi levado para a necrópsia e foi determinado inicialmente que ela deveria estar ali há 72 horas a uma semana, mas na segunda leva ali, no segundo teste, esse número aumentou para 10 a 14 dias. Nesse caso, não foi possível determinar se ela havia sido abusada sexualmente ou não, mas o médico legista percebeu que ela tinha o que ele considerou um furo anormal na sua orelha direita, como se ela tivesse feito um piercing, só que de uma forma completamente errada, e ele achou isso curioso porque ela não tinha na outra orelha. Mas, mais tarde, as autoridades declararam que esse furo teria sido ocasionado durante o processo normal de decomposição, mas não falaram muito mais sobre isso. E como a vítima também não tinha nenhum ferimento assim aparente ou algo que eles olhassem e falassem essa é a causa de morte, eles tiveram que esperar um certo tempo até que voltassem os resultados do exame de sangue e dos exames de tecidos. Enquanto isso, os detetives ficaram encarregados de tentarem descobrir a identidade da vítima. E assim, não foi uma tarefa fácil. Como seu corpo estava em um estado super, hiper, mega avançado de decomposição, não dava para ver suas características faciais e muito menos as suas impressões digitais, então eles tiveram que ir atrás dos seus registros dentários. E como uma forma de acelerar esse processo para ver se alguém sabia alguma informação sobre essa vítima, eles divulgaram algumas informações para a mídia e felizmente isso funcionou. Pouco tempo depois, uma jovem foi até a delegacia e disse que achava que aquele corpo pertencia à sua irmã, que havia desaparecido alguns meses atrás. E após ela entregar os registros dentários da irmã, foi confirmado que era ela. Caroline Nadine Davis nasceu no dia 3 de dezembro de 1957, no norte da Califórnia, mas, infelizmente, eu não consegui encontrar muitas informações sobre ela. Parece que ela estudou na Anderson High School, no condado de Shasta, até fevereiro de 1973. No dia 6 de fevereiro, aos 15 anos de idade, Caroline saiu de casa e nunca mais voltou. Só que, assim como Lori Cursa, ela também havia fugido de casa. Ela foi vista pela última vez vestindo uma jaqueta marrom escura e jeans azul, quando ela deveria estar indo para a escola, mas não foi bem isso que aconteceu. Mais tarde, naquele mesmo dia, os seus pais relataram seu desaparecimento, dizendo que acreditavam que ela havia ido para San Diego, só que como seus próprios pais haviam dito que ela havia fugido de casa, a polícia não levou o caso nem um pouco a sério. Independente de ela ser menor de idade ou não, esse tipo de caso não era considerado como de alta prioridade e, na verdade, eu acho que até hoje não é considerado. Nos meses seguintes, ela teria viajado pelos Estados Unidos através de caronas e então, algumas semanas após sair de casa, ela enviou uma carta para os pais de Soledad, na Califórnia, dizendo que não planejava voltar. Então, quando os investigadores começaram a
investigaram o seu caso para tentarem descobrir o que havia acontecido com ela e, quem sabe, quem era o seu assassino. Eles descobriram que ela estava viva no dia 15 de julho, que era apenas 2 semanas antes de seu corpo ser encontrado perto de Santa Rosa. No início daquele mês, ela tinha parado em Goblerville para visitar a sua avó e para ter um lugar para dormir por alguns dias. Ela ficou lá por 2 semanas antes de ir embora novamente no dia 15. Ela foi vista pela última vez por volta da 1h da tarde indo em direção à rampa de acesso até a rodovia 101, onde aparentemente ela pretendia pegar carona para ir até Modesto ou visitar alguns amigos. Mas ela nunca chegou lá. E adivinha? Acontece que Santa Rosa fica exatamente entre Modesto e Goblerville. E apenas algumas semanas depois do seu corpo ser encontrado, foi descoberta a causa de sua morte. Ela havia sido envenenada por estricnina, que é um produto altamente tóxico, geralmente utilizado como pesticida, e é muito fatal para os seres humanos. Os seus sintomas incluem espasmos dolorosos, convulsões, cólicas, rigidez, problemas respiratórios, asfixia e falência de órgãos. Não sabemos como que ela foi envenenada. Provavelmente o seu assassino colocou estricnina dentro de alguma bebida, ou alguma comida, ou algo do tipo. Mas temos total certeza que a sua morte foi extremamente lenta e dolorosa. Mais tarde, os médicos legistas conseguiram chegar em uma data provável que havia sido a sua morte, que teria sido no dia 20 de julho. E em abril de 1975, 2 anos após a morte de Carolyn Davis, as autoridades revelaram algo interessante. Aparentemente, ao lado do corpo de Carolyn, tinha um pequeno símbolo que era composto por 2 retângulos presos por um bastão, e para alguns policiais aquilo significava feitiçaria. De acordo com o xerife Don Stripke, que é o xerife do condado de Sonoma, ele disse que esse símbolo é utilizado para acelerar o processo de vida após a morte e que, além disso, vários outros símbolos e itens da feitiçaria medieval inglesa foram encontrados perto dos corpos, né? Mais de um. Mas ele nunca chegou a falar quais eram esses itens / símbolos e também não chegou a dizer quais eram as vítimas que tinham essas coisas perto delas. Porém, ele falou sobre uma possível conexão com ninguém mais, ninguém menos que o assassino do Zodíaco. Mas calma, que falaremos sobre isso lá na frente. Visto que a morte de Carolyn Davis era relativamente diferente das outras mortes das outras vítimas, considerando que ela foi envenenada, muitas pessoas não acreditavam que a sua morte pudesse estar relacionada às outras. Mas, de acordo com as autoridades, ela estava por conta de outros fatores. Como, por exemplo, todas elas tinham características físicas muito parecidas, todas eram muito jovens, que haviam sido encontradas sem roupas e sem seus pertences pessoais, e aparentemente todas elas haviam pegado caronas antes de serem encontradas mortas. E além disso, 3 das vítimas haviam sido encontradas exatamente no mesmo local. E algo chocante nesse caso é que quando você acha que não tem como existirem mais vítimas ou ficar pior, fica. No final de 1973, a polícia foi chamada novamente para uma outra cena do crime e dessa vez eles se depararam com a morte mais sádica e cruel até agora. No dia 28 de dezembro, que era uma sexta-feira, o corpo de uma jovem foi encontrado em outra zona rural do condado de Sonoma, mais especificamente ao norte de Santa Rosa, no Mork West Creek, enquanto um casal andava de caiaque. Ao chegarem no local, a polícia viu que metade do corpo da jovem estava preso debaixo d'água por um tronco, mas essa não era nem de longe a pior parte. Não demorou muito tempo até que eles percebessem que ela estava amarrada de uma forma que a teria feito agoniar até a morte por um bom tempo. Os seus pulsos e os seus tornozelos estavam amarrados, e além disso, os seus polegares também estavam amarrados com tanta força que chegou o ponto em que eles estavam inchados e roxos
por conta da falta de circulação. E isso por si só já teria causado uma dor agoniante na vítima e eventualmente ela acabou perdendo as funções das suas mãos. Também tinha um laço feito com cordas de nylon que ia dos seus tornozelos até o seu pescoço, fazendo com que a vítima tivesse que ficar flexionada constantemente para que ela não acabasse se enforcando. O que é praticamente impossível por um longo período de tempo, e podemos dizer que com certeza ela estava em uma armadilha 100% mortal. Não se sabe se ela havia sido jogada ali, mas acreditava-se que ela teria sido colocada em outro ponto do riacho, só que a correnteza fez ali o trabalho de levá-la até aquele ponto específico. E um dos locais onde o corpo poderia ter sido jogado seria um ponto perto da rua Calistoga, que, caso vocês não se lembrem, foi onde o corpo de Lori Lee Cursa tinha sido encontrado, apenas um ano antes. Ou até mesmo na rua Friends Valley, onde Maureen Sterling, Yvonne Weber e Caroline Davis foram encontradas, criando assim uma possível conexão entre esses casos. Além disso, as características físicas dessa vítima também batiam com as outras, sem contar com algumas outras coisas semelhantes, como por exemplo, ela também estava com apenas um dos brincos faltando. Porém, o que diferenciava ela um pouco das outras vítimas, apesar de terem cabelos semelhantes, cor de cabelo semelhante no caso, tamanho, etc., é que, diferente das outras, essa parecia ter ali uma certa descendência de mexicanos. Após ela ser levada para a necrópsia, foi confirmado que ela havia morrido por conta da corda em seu pescoço, mas, além disso, ela também tinha um ferimento na parte de trás da cabeça, que teria desempenhado um grande papel em sua morte, e também ela tinha um hematoma gigantesco no seu olho esquerdo, indicando que ela havia sido agredida em algum momento. Tem algumas coisas que eu acho geniais, como, por exemplo, registros dentários, porque boa parte das vítimas elas são identificadas dessa forma e com essa não foi diferente. Como ela tinha uma coroa na parte inferior direita de sua boca e também todos os seus dentes superiores eram falsos, ela foi positivamente identificada como uma jovem chamada Teresa. Teresa Diane Smith Walsh, mais conhecida apenas como Terry, nasceu em 1950 na cidade de Miranda, na Califórnia, mas, eventualmente, ela e sua família se mudaram para o condado de Humboldt. Lembram dele? Caso você não se lembre, tem um vídeo aqui no canal onde eu falei sobre alguns desaparecimentos um tanto quanto misteriosos que aconteceram por lá. Mas, como eu não vou dar nenhum spoiler, vamos voltar a focar nesse aqui. Aos 18 anos de idade, Teresa se casou com um jovem de 19, com quem teve um filho, mas, aparentemente, no começo de 1973, ela decidiu se separar dele. Naquela época, ela estava com 23 anos e estava pronta para viajar um pouco e se reencontrar novamente. Então, ela começou uma jornada pela Califórnia, viajando por vários lugares e pegando diversas caronas. Ela foi vista pela última vez no dia 22 de dezembro daquele ano, em Zuma Beach, perto de Malibu. Ela estava com alguns amigos que mais tarde disseram à polícia que ela tinha dito que planejava pegar carona até Garberville para passar o Natal com a sua família, incluindo a sua mãe, Goldie Smith. Então, no dia 31 de dezembro, ainda sem notícia de sua filha, Goldie Smith foi até a delegacia e relatou seu desaparecimento 3 dias após o seu corpo ser encontrado. E a única evidência que se tinha nesse caso era a corda de nylon que havia sido encontrada com ela, o que é melhor que nada, mas ainda não era o suficiente, nem de longe. A corda chegou a ser analisada pelo FBI, só que era uma corda 100% normal, não tinha nada diferente que a fizesse única ou que desse algum indício ali de onde ela poderia ser rastreada. E novamente, o assassino saiu livre, leve e solto. A esse ponto, as autoridades tinham mais do que certeza de que eles estavam lidando com um serial killer que tinha um tipo muito específico de tipo de garota que ele estava procurando. Eles também não tinham dúvida nenhuma de que ele aproveitava cada segundo. Não é à toa que a cada morte que se passava, parecia que ele arranjava novas formas diferentes de torturar suas vítimas
e sempre de uma forma ainda mais prolongada. As vítimas iam dos 12 aos 23 anos de idade e que eram bem pequenininhas, com cerca de 1,50 m de altura, com cabelos castanhos e longos. Além, claro, de todas pegarem carona com bastante frequência, sendo que 4 das 7 tinham sido vistas pela última vez na rodovia 101. Então, ou o assassino passava por ali com bastante frequência, ou ele sabia que ali era um ponto usado com bastante frequência para se pedir carona. Também tinha o fato de que todos os corpos que haviam sido encontrados foram encontrados em áreas rurais ao redor de Santa Rosa, lembrando que a única vítima que não tinha sido encontrada era Janetka Mahili. E os corpos sempre eram despejados em barrancos íngremes, totalmente sem roupa e com boa parte dos seus pertences pessoais nunca sendo encontrados, incluindo brincos ou qualquer outro tipo de joia que pareciam ter sido removidas intencionalmente pelo assassino, provavelmente como uma forma de troféu, para que ele continuasse a reviver no crime diversas e diversas vezes. Como ninguém nunca foi preso ou identificado pelos crimes, acredita-se que ele continuou toda a sua saga de assassinatos pela Califórnia, mas que as vítimas nunca foram identificadas ou conectadas a esse caso, talvez por conta da forma em que elas foram assassinadas, já que ele vivia mudando, ou algum outro tipo de diferença. Também não se sabia se era apenas um assassino ou um grupo de assassinos, mas boa parte dos especialistas acreditam que seja apenas um. Em 1975, o escritório do xerife do condado de Sonoma contratou um psiquiatra de São Francisco chamado Dr. Edward E. Shev para que ele criasse ali um perfil criminal. E vocês sabem o quanto eu amo toda a ciência por trás de criação de perfis criminosos, porque é uma coisa assim genial. Como que dá para descobrir tanta coisa sobre uma única pessoa apenas com base em pequenos sinais que ela dá, ou até mesmo dos sinais que ela não dá. E assim, geralmente esses profissionais acertam boa parte das coisas. Então vamos lá. Indo ali pelo pressuposto de que era apenas um assassino, o Dr. Edward acreditava que ele teria cerca de 30 e poucos anos, que vivia como solitário e que tinha um histórico de doença mental. Quando criança, ele teria torturado e possivelmente matado alguns animais, e enquanto a sua mãe era uma figura mais dominante e autoritária, até mesmo rígida, o seu pai era um cara mais na dele, passivo e sem dar muitas opiniões. Então, por conta disso, ele teria desenvolvido um ódio e sentimento de vingança contra sua mãe. O assassino claramente sentia um certo nível de gratificação pelos crimes que cometia, e ele considerava suas vítimas como lixo, considerando que ele apenas as abandonava no meio da estrada ou em barrancos íngremes, como se elas não fossem nada. E o motivo pelo qual ele nem se dava ao trabalho de esconder as vítimas, os corpos, com um pouquinho mais de trabalho, se devia ao fato de que ele gostava daquela sensação de estar jogando com a polícia em um eterno jogo de gato e rato. O doutor também chegou a teorizar que o assassino teria algumas crenças consideradas mais estranhas e que ele tinha ali, como eu posso dizer, o poder de limpar o mundo do tipo de mulher que ele acreditava que as suas vítimas eram, mesmo que elas fossem apenas crianças. Porém, ele era um homem muito inteligente e cuidadoso que selecionava suas vítimas com muita cautela. Ele nunca chegava, pegava a vítima, matava e pronto. Antes de decidir se ele iria matá-la ou não, ele fazia ali um certo questionário, lhe fazendo algumas perguntas, antes de decidir se ela viraria uma vítima ou se ela ficaria viva. E mais, os troféus que ele guardava era como uma forma de admiração do seu próprio trabalho. E em relação aos símbolos misteriosos que ele deixava para trás, que não sabemos exatamente quais eram, era apenas para desafiar os investigadores a capturá-lo. E é aqui que volta aquela concepção de novo, em que boa parte dos assassinos, dos serial killers, eles sempre acham que são mais inteligentes e até mesmo superiores do que a polícia. Eu poderia parar o caso aqui e seguir então para os possíveis suspeitos, porém, em 1975, o FBI soltou para o público um relatório
onde eles diziam que acreditavam que as 7 vítimas de Santa Rosa, incluindo Janet Camahille, que nunca foi encontrada até hoje, estavam conectadas a outras 8 vítimas que tinham algumas semelhanças e características bem parecidas com os casos de Santa Rosa, porém que não haviam sido encontradas lá. Então, vamos falar sobre elas. Mas para isso, precisamos voltar para lá, para 1973. No dia 29 de maio, o corpo de uma jovem foi descoberto por alguns motoristas que passaram em frente de alguns arbustos perto da estrada do Arguello Boulevard, no Golden Gate Park de São Francisco. Essa jovem tinha olhos e cabelos castanhos e parecia ter cerca de 30 anos de idade. Ela havia sido estrangulada com seu próprio sutiã, que por sinal tinha sido a única peça de roupa que havia sido encontrada na cena do crime. Mas, de objetos pessoais, ela também estava usando um colar e um par de brincos. E não demorou muito tempo até que ela fosse identificada como sendo uma jovem chamada Rosa Maria Vasquez, de 20 anos de idade. Na época, ela trabalhava como digitadora do Hospital Letterman General, que ficava dentro do presídio de São Francisco, e morava com uma amiga chamada Frances Almazan, a apenas cerca de 6 quilômetros de onde o seu corpo havia sido encontrado, no número 800 da rua Bush. Frances tinha visto Rosa pela última vez no dia 26 de maio, mas como ela passou o fim de semana fora de casa, ela só relatou o desaparecimento da amiga no dia 28. Menos de 2 semanas depois, no dia 10 de junho, mais um corpo foi encontrado. Nesse dia, enquanto um casal de crianças estava brincando em um terreno baldio na Avenida Galvez, no bairro Bayview, eles se depararam com o corpo da jovem, totalmente sem roupa e com sinais claros de agressão. Rapidamente, ela foi identificada como sendo Yvonne Kilentang, de apenas 15 anos de idade. Ela morava em Bayview e estudava na Opportunity Second High School, onde era repleta de amigos e definitivamente era do time das populares, mesmo sendo uma menina muito tímida e tranquila. Na verdade, ela só começou a se soltar um pouco mais no ano anterior. Desde o começo, a sua vida foi um pouco complicada, com o pai ausente, que em um certo momento simplesmente decidiu abandonar a família, e a sua mãe parece que não tinha muitas condições de cuidar dela, eu não sei exatamente o porquê, mas parece que ela precisava cuidar de si mesma antes de pensar em cuidar de outra pessoa. Então, por conta disso, Yvonne foi colocada no sistema de adoção e morou no orfanato até o dia de sua morte. E parte completamente o meu coração em diversos pedaços em saber que ela nunca foi cuidada e protegida por alguém. Ela foi vista pela última vez no dia 9 de junho, apenas um dia antes do seu corpo ser encontrado. Parece que ela recebeu um telefonema de alguém antes de dizer a uma das meninas do orfanato que iria para uma loja que ficava por perto para comprar alguns itens. Só que, de acordo com testemunhas, Yvonne foi vista do lado contrário. E por conta disso, muitas pessoas já acreditam que ela saiu do orfanato indo se encontrar com alguém, possivelmente a pessoa misteriosa que havia feito o telefonema para ela. Quando a polícia começou a investigar o seu caso, foi descoberto que ela estava grávida de 7 meses. Também foi descoberto que ela chegou a namorar um jovem que estava servindo no exército e estava alocado no Missouri. E, na verdade, parecia que eles pretendiam se casar, ter filhos, aquela coisa toda. Só que, por conta da distância, eles acabaram se afastando, se distanciando um pouco. As coisas não estavam indo assim mais tão bem quanto antigamente. E parece que, em algum momento, ela conheceu um homem em São Francisco. E, até onde sabemos, o bebê que ela estava carregando ali era desse homem. Obviamente, ambos foram interrogados, mas nada foi encontrado, nenhuma conexão, nenhuma pista, nenhuma evidência, absolutamente nada. E sim, eu estou frustrada a esse ponto. Estou extremamente frustrada. E não, a pessoa que fez o telefonema também nunca foi identificada. Menos de um mês depois, outro corpo foi encontrado na área metropolitana de São Francisco, mais especificamente em Daly City. A vítima foi encontrada no ginásio da escola Benjamin Franklin Junior High School no dia 2 de julho, e a única coisa que foi encontrada no seu corpo foi um colar de ouro, e ao que tudo indicava,
ela teria ali cerca de 20 a 25 anos de idade e também havia sido estuprada. Mas, novamente, a vítima era muito mais jovem que isso. Apenas alguns dias depois, ela foi identificada como sendo Angela Thomas, de apenas 16 anos de idade. Angela nasceu em Belton, no Texas, mas quando ela estava na adolescência, a família se mudou para São Francisco por conta da carreira militar do pai. Mas, alguns anos depois, eles voltaram para o Texas e logo em seguida os seus pais se divorciaram. Isso acabou afetando bastante Angela. Ela não soube como lidar da melhor forma com essa situação e depois disso ela chegou a abandonar a escola diversas vezes e estava sofrendo bastante para conseguir se recuperar depois disso. Então, como uma forma de tentar animar a filha, como meio que mais uma tentativa, o seu pai deu a ideia de que ela passasse o verão em São Francisco com ele e aproveitasse ali para rever os seus amigos que ela havia feito na época que havia morado por lá. E, obviamente, ela super aceitou. Ela chegou lá em junho de 1973 e quando seu pai não estava em casa por conta do trabalho, ela ficava na casa de uma outra família de militares que eles já conheciam há muitos anos. E durante esse tempo, ela fez um pouco de tudo, desde natação a passeios de cavalo. Até onde dava para ver, parecia que Angela estava voltando a ser quem ela era antigamente. No dia 1º de julho, Angela foi para um date com um jovem de 19 anos de idade. Eles passaram boa parte do dia em um piquenique e depois decidiram andar a cavalo. Após o encontro, ele a deixou na casa de uma amiga que morava no bairro Presídio. Porém, quando chegou lá, a amiga não estava em casa. Eu não sei se ela apareceu de surpresa ou se a amiga teve algum tipo de imprevisto e teve que sair de casa, não sabemos. Mas, de alguma forma, Angela conseguiu entrar em contato com a mãe dessa amiga e avisou o que estava acontecendo. E mais tarde, ela entrou em contato com a família de militares que ela costumava ficar para avisar que não dormiria em casa e sim na casa de uma amiga que morava em Presídio. Agora eu não sei se era a mesma amiga ou se era uma outra amiga que morava por perto. Que no caso é a opção que eu estou mais inclinada a acreditar. Porém, ela nunca chegou lá. Acredita-se que assim que o menino, o cara lá de 19 anos de idade, deixou ela na primeira casa, ele foi embora, né? Seguiu o rumo dele, a vida dele. E agora, como ela não tinha carona para ir para a casa da outra amiga, ela decidiu pegar com um desconhecido. E infelizmente nós sabemos o fim que isso deu. Apesar de, até esse ponto, a polícia está meio hesitante em conectar esses 3 casos, após o caso de Angela, eles se abriram mais para essa possibilidade. Afinal, todas as vítimas tinham grandes semelhanças. Todas elas vinham de descendência latino-americanas ou eram filipinas. Todas haviam sido estranguladas ou sufocadas e haviam sido encontradas em locais públicos, totalmente sem roupa e sem boa parte dos seus pertences pessoais. E não podemos esquecer de que boa parte delas também tinha sido relatado ali inicialmente que pareciam ter mais idade do que elas realmente tinham. E é possível, não sei, quem sabe, que o assassino tenha pensado exatamente a mesma coisa. Porém, até esse momento, esses casos não haviam sido conectados com os casos de Santa Rosa. Menos de 2 semanas após a descoberta do corpo de Angela Thomas, outro corpo foi encontrado no campo de atletismo da escola George Washington High School. No dia 15 de julho, por volta das 10h30 da manhã, enquanto a mulher estava praticando karatê, ela tropeçou no corpo e imediatamente ligou para a polícia. Pouco tempo depois, a vítima foi identificada como sendo Nancy Patricia Gidley, de 24 anos de idade. Nancy nasceu na pequena cidade de Mountain Home, em Idaho, e chegou a passar 4 anos na Força Aérea dos Estados Unidos como técnica de raio-x. Durante esse período, ela foi estacionada na base aérea de Hamilton, que ficava perto de São Francisco, e não demorou muito até que ela ficasse completamente apaixonada pela Bay Area. Tanto que, após ser dispensada dos seus serviços em 1972, ela não perdeu tempo e, no verão de 1973, se mudou para a área. Poucas semanas antes do seu assassinato, Nancy escreveu para os seus amigos e familiares que ela estava noiva de um homem chamado Kerry.
Só tem um pequeno problema. Não existia nenhum Carrie. Então, e essa não foi a única coisa que ela havia mentido. Ela chegou a dizer para todo mundo que tinha se mudado para a Bay Area para participar de alguns casamentos de suas amigas da base aérea, mas mais tarde, quando a polícia procurou uma dessas amigas, que de acordo com Nancy era sua melhor amiga, ela disse que elas não se falavam há meses e que nunca tinham planejado se casar. E até hoje, ninguém sabe o real motivo do porquê que ela se mudou para a Bay Area, porque ninguém acredita que tenha sido realmente apenas porque ela havia se apaixonado pela área. Porque se fosse, ela não teria dado tantas mentiras assim. Não faz o menor sentido. Ela chegou em São Francisco no dia 12 de julho e se hospedou no Rodeway Inn, que ficava no número 800 da rua Geary, e apenas 3 dias depois, o seu corpo foi encontrado. E depois desse caso, a mídia foi à loucura. Todo mundo tinha certeza que isso era obra de um serial killer que estava atrás de jovens que pegavam caronas por aí. E só então que a polícia de São Francisco começou a pensar ali que em Santa Rosa tinha tido uma onda de casos muito semelhantes. E olha que coisa, as cidades só ficavam a uma distância de cerca de 1 hora uma da outra. Mas antes que eles pudessem pensar um pouco mais nessa teoria, outros 2 corpos foram encontrados. O que sim, eu sei, é insano. E isso só falando nos casos relacionados, porque se eu fosse parar para falar aqui para vocês sobre todos os casos de assassinatos e desaparecimentos nessa época, na Califórnia, eu passaria uma semana inteira, ininterrupta, só contando os casos. Esse era o nível. A próxima vítima foi encontrada no dia 22 de julho em uma zona rural do condado de Sutter, ao longo da rua Pleasant Grove. Ela foi encontrada por volta das 6 horas da manhã por um pescador que estava indo pescar, e ela também parecia ter uma descendência latina e estaria ali entre os 18 aos 23 anos de idade. Mas, diferente de todas as outras vítimas até agora, ela estava parcialmente vestida. Ela estava com a calcinha e com uma saia, e a sua blusa foi encontrada nas proximidades. Além disso, também foi encontrado o medalhão que ela estava usando, um colar e um par de brincos. E as diferenças não param por aí. Ela foi golpeada com a faca cerca de 30 vezes, sendo 22 no peito e no abdômen, e pelo menos 7 no braço esquerdo. De acordo com os detetives, ela estava morta há cerca de 2 a 4 horas e o seu assassino a havia despejado ali de forma completamente e 100% aleatória. Ela foi identificada como sendo uma jovem de 23 anos de idade chamada Nancy Dorleen Filzen. Nancy tinha morado recentemente em Sacramento com seu ex-marido Gerald e os seus 5 filhos, que iam dos 18 meses aos 7 anos. Mas no início daquele ano, os 2 se separaram e depois disso ela se mudou com seus filhos para um complexo de apartamentos que ficava na rua Lockbury, número 1400, onde eles moravam com mais 2 outras jovens chamadas Rita e Donna. De acordo com elas, na noite anterior, Nancy tinha saído para ir para uma festa em Sacramento, perto da Universidade Estadual da Califórnia. E mais tarde, ela foi vista por volta das 2 horas da manhã, pegando carona até a esquina da Rua 43 com a 11ª Avenida, onde foi vista pela última vez por volta das 3 horas. E acredita-se que ela tenha tentado pegar outra carona para ir para casa. Dessa vez, o assassino tinha sido um pouco mais desleixado e tinha deixado algumas possíveis evidências. Elas eram algumas impressões de pneus no chão e também pegadas. Então, a polícia fez alguns moldes de gesso e, com base nisso, descobriram que o carro utilizado pelo assassino era um carro bem pequeno e que, provavelmente, por conta disso, teria muita coisa evidente de que havia acontecido um crime ali dentro, considerando a quantidade absurda de sangue. Alguns meses depois, no dia 7 de novembro, outro corpo foi encontrado. Dessa vez, a vítima tinha sido deixada perto do Stowe Lake, no Golden Gate Park de São Francisco, e apesar de ela estar sem as suas roupas, elas foram encontradas em um arbusto na área. Ela tinha sinais muito claros de que havia sido abusada
e agredida, e as suas mãos estavam amarradas atrás das costas. Durante a necrópsia, não foi possível identificar exatamente a sua causa de morte. Poderia ter sido asfixia, ou até mesmo o ferimento que ela tinha na parte de trás da cabeça, ou até mesmo o seu pescoço que estava quebrado. Assim como os casos de Santa Rosa, parecia que os casos de São Francisco estavam ficando cada vez mais perversos e cruéis à medida que os corpos iam sendo encontrados. Pouco tempo depois, essa vítima foi identificada como sendo Laura Albright Odell, de 21 anos de idade, que morava com sua irmã na rua Hugo, número 100. Ela havia se formado na escola John Adams Adult School e estava desaparecida há apenas 3 dias. Acontece que, como ela havia tido algum tipo de tratamento psiquiátrico recentemente, assim que ela desapareceu, todos os possíveis alarmes foram disparados e imediatamente a sua irmã começou a ficar preocupada e relatou seu desaparecimento. E apesar de Laura ter sido a terceira mulher a ser encontrada no Golden Gate Park recentemente, naquele ano, os policiais deram uma certa hesitada em conectar o seu caso com o das outras jovens, pelo menos publicamente. Parece que entre eles já achavam que as coisas estavam indo em direção a possível serial killer na área, e acho não, né? Quando você ouve essa palavra serial killer e tal, você começa a ficar completamente desesperado. E se ele soltasse essa informação pra mídia, ia ser o puro suco do caos. Além também de que esse caso era um pouco diferente dos anteriores, assim como aconteceu nos casos de Santa Rosa. Só que o próximo caso era ainda mais diferente. Tão diferente que a vítima nem foi encontrada em uma área pública, e sim dentro do seu próprio apartamento. No dia 1º de fevereiro de 1974, um jovem chamado George B. Stewart voltou para o seu apartamento, que ele dividia com a jovem e o seu filho pequeno em Marysville, na Califórnia, que é uma pequena cidade que fica no condado de Yuba, a cerca de 1 hora de distância de Sacramento. E assim que ele entrou no apartamento, ele se deparou com uma cena terrível. Ele encontrou o corpo dessa jovem caído no chão, vestindo apenas a camisola, e ela estava deitada em uma poça do seu próprio sangue. Após a necrópsia, foi descoberto que ela havia sido golpeada com a faca mais de 30 vezes, mas essa não foi a causa de sua morte. Na verdade, tinha tanto sangue que ela morreu asfixiada com ele. E por sorte, o seu filho de apenas 10 meses, que estava dormindo no quarto, saiu ileso. Brenda K. Marchant tinha apenas 19 anos de idade e ela havia se formado na Marysville High School em 1972. E ela foi vista pela última vez pelo seu próprio colega de quarto, George, na noite anterior, por volta das 6 horas da tarde, quando eles jantaram juntos. Só que depois disso ele saiu de casa e só voltou por volta ali das 3h30 da madrugada. E parece que ele tinha um álibi muito forte. De acordo com os vizinhos, eles chegaram a ouvir vários gritos por volta das 9h30 e 10 horas da noite, parecendo como se fosse um casal discutindo bastante sobre alguma coisa. E mais tarde, por volta das 2 horas da manhã, os gritos voltaram. Durante a investigação, os detetives descobriram que tanto Brenda quanto George haviam sido presos por posse da verdinha, mas acabaram sendo liberados sob fiança e estavam aguardando o julgamento. Mas, até onde sabemos, a morte dela não tem nenhuma relação com isso. Acho que todos nós podemos concordar de que esse caso é 100% diferente de todos os outros casos que eu falei nesse vídeo. Mas, mesmo assim, os criadores de perfis do FBI disseram que tinham semelhanças o suficiente para que fossem ligados ao possível mesmo assassino. E como temos pouquíssimas informações desse caso de Brenda Marchant, não sabemos se tinha alguma coisa ali que eles não falaram pra gente. E a resposta para isso é provavelmente sim. O 8º e último assassinato incluído no relatório do FBI de 1975 aconteceu na manhã do dia 29 de setembro de 1974. Nesse dia, um piloto de pulverização que estava passando por cima do rio Salinas acabou avistando um corpo e, na mesma hora, ele ligou para a polícia. E pela condição do seu corpo, dava para saber que ela não estava ali há muito tempo e parecia que ela tinha sido jogada na água perto da pequena cidade de Greenfield.
Ela foi identificada como sendo Donna Marie Brown, de apenas 14 anos de idade, que estudava na Allison High School, em Salinas, e parece que estava em liberdade condicional no momento do seu assassinato, mas eu não sei por qual motivo. Ela saiu de casa naquele mesmo dia por volta das 2 horas da manhã, e como ela morava em uma região muito tranquila e sem muito movimento, principalmente esse horário, foi muito difícil, ou melhor, eles não conseguiram rastrear os seus últimos passos. Mas eles presumiram que, em algum momento, ela tentou pegar carona para um outro local. E essas foram todas as vítimas relacionadas oficialmente com o caso de Santa Rosa, que meio que já se estendeu ali para São Francisco. O FBI acredita que todos esses casos estejam conectados porque os assassinatos de Santa Rosa pareceram aumentar no início de 1972, mas começaram a desacelerar bastante em 1973. E essa foi exatamente a época em que os outros assassinatos nas regiões ao redor, como São Francisco, Condado de Yuba e Greenfield, começaram a pegar força. E mesmo que algumas datas sejam muito próximas uma das outras, não é impossível que o assassino seja a mesma pessoa, visto que bastava apenas uma pequena viagem de carro de apenas 1 hora até chegar nos outros lugares. Talvez o culpado viajasse bastante, o que explicaria essa mudança de locais. Acredita-se também que após o fim dos assassinatos, em 1974, o assassino não parou de matar e apenas mudou de local. Possivelmente por conta de alguma mudança de cidade por algum motivo pessoal, seja por conta da família ou até mesmo por conta do seu trabalho. Depois disso, ele pode ter apenas mudado o seu tipo de vítima, escolhendo agora vítimas que são negligenciadas pela polícia, ou até mesmo apenas mudado a forma de matar, como costumava fazer, para uma forma ainda diferente, ainda mais diferente, para que os casos não pudessem ser ligados uns aos outros. E quando pensamos que não existem mais vítimas nesse caso, tem. Só que dessa vez elas não foram oficialmente ligadas às outras, apesar de que muitas pessoas acreditam que elas estão de alguma forma. Em dezembro de 1978, Carrie Graham, de 15 anos, e Francine Trimble, de 14, foram ao shopping para comprarem presentes de Natal quando desapareceram misteriosamente. Elas tinham ido ao Corntown Mall, que curiosamente é o mesmo shopping onde ficava o Snoopy Home Ice, onde Maurice Sterling e Yvonne Weber foram vistas pela última vez em 1972. E ainda mais curioso que isso é o fato de que enquanto a mãe de Francine Trimble imediatamente relatou o desaparecimento da filha, a família de Carrie só fez isso na véspera de Natal, sendo que as duas desapareceram juntas no mesmo dia, na mesma hora. Inicialmente, a polícia acreditava que elas haviam fugido de casa, mas isso não fazia o menor sentido, considerando que Francine havia acabado de fazer uma cirurgia de apêndice e estava sob medicamento, e o seu medicamento foi encontrado ainda no seu quarto. Um tempo depois, os seus corpos foram encontrados na Floresta Estadual de Jackson, no condado de Mendocino, na Califórnia, e ambas estavam amarradas com fita adesiva e haviam sido enterradas em sacos plásticos. Só que elas só foram identificadas em 2015. Novamente, existe uma grande diferença desse caso com os outros, mas muitos acreditam que elas também tenham sido vítimas do mesmo serial killer. Em 1979, a polícia chegou a encontrar um conjunto de restos mortais no mesmo local onde o corpo de Lori Lee Cursa foi encontrado, e eles pensaram ser de Jonette Camarrilli, mas infelizmente não era. E ela não foi encontrada até hoje. Esse corpo encontrado também nunca foi identificado e acabou se tornando uma Jane Doe, que tinha cerca de 19 anos de idade, cabelos ruivos e usava lentes de contato. Mas agora vamos falar sobre os possíveis suspeitos desse caso e algumas teorias envolvendo eles. E assim, tem muitos suspeitos, então eu vou falar aí dos principais e que a galera acredita mais que possivelmente poderiam estar envolvidos. Por um breve momento, como eu mencionei lá atrás no comecinho desse vídeo, o próprio assassino do Zodíaco foi considerado como um possível suspeito.
E isso pelo fato de que ele estava ativo na mesma época, no mesmo local. Só que a forma que ele matava as vítimas era 100% diferente. Em 1969, em uma de suas cartas que ele havia enviado para o jornal de São Francisco, ele disse que não iria mais anunciar os seus assassinatos e queria mudar o seu modus operandi. E mais tarde, em 1974, em uma outra carta, ele alegou ter matado 37 pessoas, chegando a incluir um desenho que se parecia muito com o barril de madeira que Kim Wendy Allen estava carregando no momento do seu desaparecimento, que, por sinal, nunca foi encontrado. Mais tarde, o tenente Charles Ellis chegou a dizer que se as pessoas quisessem conectar o Zodíaco com qualquer assassinato não solucionado na Califórnia, eles poderiam, só que não tinha nenhuma evidência. Assim como não tinha nenhuma evidência que ligasse ele aos casos das mochileiras ou caroneiras de Santa Rosa. Outra pessoa que chegou a ser considerado como suspeita em potencial foi ninguém mais, ninguém menos que o próprio Ted Bundy. Ele alegou ter matado entre 1969 e 1978, mas, novamente, não existe nenhuma evidência real de que ele seja o responsável, e ele chegou a ser descartado oficialmente após os registros dos seus cartões de crédito colocarem no estado de Washington durante boa parte das datas dos assassinatos. Obviamente, as teorias não ficam apenas nos grandes serial killers. Claro que não. Os investigadores também tinham outros suspeitos, incluindo o professor de redação criativa de Kim Wendy Allen chamado Frederick Manali. Frederick era um ex-militar e ele acabou morrendo em 1976 em um acidente de carro. Mas foi descoberto que ele tinha uma paixão tanto quanto 100% obsessiva com Kim. Só para vocês terem noção, ele tinha vários desenhos sugestivos de Kim em sua casa, guardados. Além disso, foram encontradas algumas fotos onde ele estava vestido com roupas femininas e parece que ele tinha um alter ego chamado Freda. Ele também carregava uma mecha do cabelo de Kim em sua carteira, o que é bizarro, e tinha milhares e milhares de páginas retratando sadomasoquismo e vários tipos de tortura. Mas, mesmo que ele tivesse esses fetiches e essa obsessão quando se tratava de Kim, não tinha nenhuma evidência que provasse que ele era o assassino, muito menos de todas as outras jovens. Então, eventualmente, os investigadores chegaram em um beco sem saída. Um homem chamado Albert Richard Voorhees também foi considerado um suspeito. Na época, ele tinha cerca de 27 anos de idade e ele havia sido condenado pelo assassinato de um jovem chamado Lawrence Legrand, que, por sinal, havia sido encontrado em um barranco íngreme. Mas ele se recusou a falar sobre os casos. E foi isso. Outro possível suspeito era Arthur Lee Allen, que tinha sido condenado por ser um predador infantil, e ele tinha um trailer em Santa Rosa. Pouco tempo antes dos assassinatos, ele foi demitido do seu emprego como professor na escola elementar de Valley Springs, exatamente por conta dos seus crimes anteriores. E pasmem, mas ele também tinha sido considerado um suspeito nos assassinatos do Zodíaco. E só bem mais tarde, após vários testes de DNA, impressões digitais e etc., que ele foi descartado como suspeito. Mesmo que não existam evidências que o liguem aos casos que falei para vocês hoje, ele ainda não foi oficialmente descartado como suspeito. Até mesmo os estranguladores de Hillside, que eram Kenneth Bianchi e Angelo Buono, foram colocados nessa lista infinita. Mas, novamente, nada. Finalmente, e talvez o mais convincente, era o Roger Reese Kibb, também conhecido como estrangulador da Interestadual 5. Ele era um serial killer que operou na área de Sacramento, na Califórnia, e era conhecido por despejar suas vítimas fora das rodovias e, em pelo menos um caso, no leito de um riacho. Ele também amarrava suas vítimas com fita adesiva e cordão de paraquedas, criando semelhanças surpreendentes entre os seus assassinatos e os de Santa Rosa. Atualmente, o Roger está cumprindo 6 sentenças consecutivas de prisão perpétua pelos assassinatos que cometeu nas décadas de 70 e 80, mas, devido à sua idade atual, isso significaria que ele só começou a matar depois dos 30 anos de idade.
Ou será que as suas outras vítimas estavam em algum lugar da Califórnia e apenas não haviam sido linkadas a ele? Tudo é possível. Fica aí o questionamento. Também foi sugerido que Roger apenas ficou em silêncio em relação a outros possíveis assassinatos para não quebrar o seu acordo judicial que evitava que ele fosse condenado à pena de morte. A partir da década de 80, todos os casos foram arquivados e não foram solucionados. O DNA recuperado que havia sido encontrado em algumas das vítimas chegou a ser colocado no banco de dados da CODIS, mas até hoje não teve nenhuma correspondência. E nos últimos anos, os investigadores têm pensado seriamente sobre enviarem esse DNA para sites de genealogia genética, que foi exatamente como o Golden State Killer foi identificado como sendo Joseph James DeAngelo, para ver se finalmente solucionam esses assassinatos. Mas, por enquanto, eles permanecem como um grande mistério. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscreverem e deixarem seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso vocês tenham alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família, ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe, a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio do Depois da Meia-Noite, que por sinal vai acontecer no sábado que vem. Então é isso, até semana que vem!